Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar, Seção 3ª do Arresto, bens sujeitos a arresto, art. 215. O arresto de bens do acusado poderá ser decretado pela autoridade judiciária militar, para satisfação do dano causado pela infração penal ao patrimônio sob a administração militar, a, se imóveis, para evitar artifício fraudulento que os transfira ou grave, antes da inscrição e especialização da hipoteca legal, b, se imóveis e representarem valor apreciável, tentar ocultá-los ou deles tentar realizar tradição que burle a possibilidade da satisfação do dano, referida no preâmbulo deste artigo. Revogação do arresto. Primeiro, em se tratando de imóvel, o arresto será revogado, se, dentro em 15 dias, contados da sua decretação, não for requerida a inscrição e especialização da hipoteca legal. Na fase do inquérito. Segundo, o arresto poderá ser pedido ainda na fase do inquérito. Preferência, art. 216. O arresto recairá de preferência sobre imóvel, e somente se estenderá a bem móvel se aquele não tiver valor suficiente para assegurar a satisfação do dano. Em qualquer caso, o arresto somente será decretado quando houver certeza da infração e fundada suspeita da sua autoria. Bens insuscetíveis de arresto, art. 217. Não é permitido arrestar bens que, de acordo com a lei civil, sejam insuscetíveis de penhora, ou, de qualquer modo, signifiquem conforto indispensável ao acusado e à sua família. Coisas deterioráveis, art. 218. Se os bens móveis arrestados forem coisas facilmente deterioráveis, serão levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado em conta corrente de estabelecimento de crédito oficial. Processo em autos apartados, art. 219. O processo de arresto correrá em autos apartados, admitindo embargos, se se tratar de coisa móvel, com recurso para o Superior Tribunal Militar da decisão que os aceitar ou negar. Disposições de sequestro. Parágrafo único. No processo de arresto seguir-se-ão as disposições a respeito do sequestro, no que forem aplicáveis. Capítulo 3º das providências que recaem sobre pessoas. Seção I da prisão provisória. Disposições gerais. Definição, art. 220. Prisão provisória é a que ocorre durante o inquérito, ou no curso do processo, antes da condenação definitiva. Legalidade da prisão, art. 221. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente. Comunicação ao juiz, art. 222. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente levada ao conhecimento da autoridade judiciária competente, com a declaração do local onde a mesma se acha sob custódia e se está, ou não, incomunicável. Prisão de militar, art. 223. A prisão de militar deverá ser feita por outro militar de posto ou graduação superior, ou, se igual, mais antigo. Relaxamento da prisão. Art. 224. Se, ao tomar conhecimento da comunicação, a autoridade judiciária verificar que a prisão não é legal, deverá relaxá-la imediatamente. Expedição de mandado, art. 225. A autoridade judiciária ou o encarregado do inquérito que ordenar a prisão fará expedir em duas vias o respectivo mandado, com os seguintes requisitos: requisitos A. Será lavrado pelo escrivão do processo ou do inquérito, ou ad hoc, e assinado pela autoridade que ordenar a expedição. B. Designará a pessoa sujeita à prisão com a respectiva identificação e moradia, se possível. C. Mencionará o motivo da prisão. D. Designará o executor da prisão. Assinatura do mandado. Parágrafo único. Uma das vias ficará em poder do preso, que assinará a outra, e, se não quiser ou não puder fazê-lo, certificá-lo ao executor do mandado, na própria via deste. Tempo e lugar da captura, art. 226. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as garantias relativas à inviolabilidade do domicílio. Desdobramento do mandado, art. 227. Para cumprimento do mandado, a autoridade policial militar ou a judiciária poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo em cada um deles ser fielmente reproduzido o teor do original. Expedição de precatória ou ofício, art. 228.
Se o capturando estiver em lugar estranho à jurisdição do juiz que ordenar a prisão, mas em território nacional, a captura será pedida por precatória, da qual constará o mesmo que se contém nos mandados de prisão. No curso do inquérito policial militar, a providência será solicitada pelo seu encarregado, com os mesmos requisitos, mas por meio de ofício, ao comandante da região militar, distrito naval ou zona aérea, respectivamente. Via telegráfica ou radiográfica. Parágrafo único. Havendo urgência, a captura poderá ser requisitada por via telegráfica ou radiográfica, autenticada a firma da autoridade requisitante, o que se mencionará no despacho. Captura no estrangeiro, art. 229. Se o capturando estiver no estrangeiro, a autoridade judiciária se dirigirá ao ministro da Justiça para que, por via diplomática, sejam tomadas as providências que no caso couberem. Art. 230. A captura se fará, caso de flagrante A, em caso de flagrante, pela simples voz de prisão, caso de mandado B, em caso de mandado, pela entrega ao capturando de uma das vias e consequente voz de prisão dada pelo executor, que se identificará. Recaptura. Parágrafo único. A recaptura de indiciado ou acusado evadido independe de prévia ordem da autoridade, e poderá ser feita por qualquer pessoa. Captura em domicílio. Art. 231. Se o executor verificar que o capturando se encontra em alguma casa, ordenará ao dono dela que o entregue, exibindo-lhe o mandado de prisão. Caso de busca. Parágrafo único. Se o executor não tiver certeza da presença do capturando na casa, poderá proceder à busca, para a qual, entretanto, será necessária a expedição do respectivo mandado, a menos que o executor seja a própria autoridade competente para expedi-lo. Recusa da entrega do capturando. Art. 232. Se não for atendido, o executor convocará duas testemunhas e procederá da seguinte forma: a, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando-lhe a porta, se necessário. B, sendo noite, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombar-lhe-á a porta e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar à entrega do capturando será levado à presença da autoridade, para que contra ele se proceda, como de direito, se sua ação configurar infração penal. Flagrante no interior de casa. Art. 233. No caso de prisão em flagrante que se deva efetuar no interior de casa, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Emprego de força. Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para a defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. Emprego de algemas. Primeiro, o emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, e de modo algum será permitido, nos presos a que se refere o art. 242. Uso de armas. Segundo, o recurso ao uso de armas só se justifica quando absolutamente necessário para vencer a resistência ou proteger a incolumidade do executor da prisão ou a de auxiliar seu. Captura fora da jurisdição. Art. 235. Se o indiciado ou acusado, sendo perseguido, passar a território de outra jurisdição, observar-se-á, no que for aplicável, o disposto nos arts. 186, 187 e 188. Cumprimento de precatória. Art. 236. Ao receber precatória para a captura de alguém, cabe ao auditor deprecado, a, verificar a autenticidade e a legalidade do documento. B. Se o reputar perfeito, apor-lhe o cumpra-se e expedir mandado de prisão. C. Cumprida a ordem, remeter a precatória e providenciar a entrega do preço ao juiz deprecante. Remessa dos autos a outro juiz. Parágrafo único. Se o juiz deprecado verificar que o capturando se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz militar, remeter-lhe aos autos da precatória. Se não tiver notícia do paradeiro do capturando, devolverá os autos ao juiz deprecante. Entrega de preço. Formalidades. Art. 237.
Ninguém será recolhido à prisão sem que ao responsável pela custódia seja entregue cópia do respectivo mandado, assinada pelo executor, ou apresentada guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preço, com declaração do dia, hora e lugar da prisão. Recibo Parágrafo único. O recibo será passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Transferência de prisão art. 238. Nenhum preço será transferido de prisão sem que o responsável pela transferência faça a devida comunicação à autoridade judiciária que ordenou a prisão, nos termos do art. 18. Recolhimento à nova prisão Parágrafo único. O preço transferido deverá ser recolhido à nova prisão com as mesmas formalidades previstas no art. 237 e seu parágrafo único. Separação de prisão art. 239. As pessoas sujeitas à prisão provisória deverão ficar separadas das que estiverem definitivamente condenadas. Local da prisão art. 240. A prisão deve ser em local limpo e arejado, onde o detento possa repousar durante a noite, sendo proibido o seu recolhimento à masmorra, solitária ou cela onde não penetre a luz do dia. Respeito à integridade do preso e assistência. Art. 241. Impõe-se à autoridade responsável pela custódia o respeito à integridade física e moral do detento, que terá direito à presença de pessoa da sua família e à assistência religiosa, pelo menos uma vez por semana, em dia previamente marcado, salvo durante o período de incomunicabilidade, bem como a assistência de advogado que indicar, nos termos do art. 71, ou, se estiver impedido de fazê-lo, a do que for indicado por seu cônjuge, ascendente ou descendente. Parágrafo único. Se o detento necessitar de assistência para tratamento de saúde ser-lhe-á prestada por médico militar. Prisão especial art. 242. Serão recolhidos a quartel ou à prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão, antes de condenação irrecorrível, a. os ministros de Estado, b. os governadores ou interventores de estados, ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, c. os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembleias Legislativas dos Estados, d. os cidadãos inscritos no livro de mérito das ordens militares ou civis reconhecidas em lei, e, os magistrados, f, os oficiais das Forças Armadas, das polícias e dos corpos de bombeiros, militares, inclusive os da reserva, remunerada ou não, e os reformados, g, os oficiais da Marinha Mercante Nacional, h, os diplomados por faculdade ou Instituto Superior de Ensino Nacional, e, os ministros do Tribunal de Contas, j, os ministros de confissão religiosa. Prisão de praças Parágrafo único. A prisão de praças especiais e a de graduados atenderá aos respectivos graus de hierarquia.